Fala, galera do terceiro ano. Então bora lá, né? Eu pedi para vocês fazerem um resumo lá das páginas que eu postei na última semana sobre isomeria, assunto que cai bastante no Enem e que eu vou estar começando a mostrar para vocês hoje, tá certo? E aí você compara a aula de hoje com o resumo que você fez no caderno. Então bora falar de isomeria. O que é isso, professor? Isomeria, que nome estranho. Então bora lá. Isomeria são substâncias com propriedades químicas, olha, eu vou até riscar aqui, ó, diferentes, propriedades químicas diferentes, com estrutura molecular diferente, mas, né, apresentam a mesma fórmula molecular. Então vou ler de novo. Substâncias com propriedades químicas diferentes, estrutura molecular diferente, mas apresentam a mesma fórmula molecular. Como assim? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui o ácido propanóico. Ácido propanóico. Tá aqui, ó, o ácido carboxílico aqui, né, a carbonila com a hidroxila, aí vira o carboxílico, né? Então eu tenho um ácido propanóico, substância utilizada para várias finalidades, né? pH muito ácido e assim por diante, um ácido orgânico. E aqui do lado dele eu tenho o etanoato de metila, né? Etanoato de metila, certo? Isso aqui é um aromatizante, ó, é aroma, é uma essência. Pode estar presente em frutos, em flores e assim por diante. É com esse tipo de substância que a gente faz perfume, né? Odor agradável, né? Então, são duas substâncias com propriedades químicas diferentes, com estrutura molecular diferente. Enquanto aqui eu tenho a carbonila com o oxigênio, eu tenho a carbonila com a hidroxila. Tem propriedades químicas diferentes, estrutura diferente. Porém, elas apresentam a mesma forma molecular, ou seja, embora sejam diferentes em tudo, eles têm uma coisa que eles são igual, é a sua fórmula molecular. Por exemplo, a fórmula molecular é C3H6O2. Ou seja, esse cara tem 3 carbonos, 1, 2, 3. Tem 6 hidrogênio, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Tem 2 oxigênios. Eita, será que esse éster também tem? Vamos ver. 3 hidrogênio, 1, 2, 3. Aliás, 3 carbono, 3. 6 hidrogênio, 3 mais 3, 6. E 2 oxigênio. Então, propriedade química diferente, estrutura molecular diferente, mas apresentam a mesma fórmula molecular. Isso aí eu chamo de isomeria, certo? E aí, quais são os tipos de isomeria que a gente vai estudar? Nós temos a isomeria plana, certo? Isso aqui está errado, eu vou riscar. Que a isomeria de função está dentro da isomeria plana. Nós temos a isomeria plana, a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Como é um assunto grande, hoje a gente vai ver nesse videozinho uma parte da isomeria plana, certo? Então, a isomeria plana se divide em isomeria de cadeia, que você tem que saber, isomeria de posição, metameria, tautomeria e isomeria de função, né? Esses daqui são os que mais caem no Enem e nos vestibular. Então eu vou estar explicando o que é esse tipo de isomeria plana, né? Isomeria plana, cadeia, posição, função, tautomeria e metameria. A gente já está fazendo alguns vídeos no decorrer, né, desse bimestre. Então vamos compreender primeiro o que é a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia é quando eu tenho a cadeia diferente, Como assim? Ela é normal, né? Ela é normal. Quando eu comparo com outra cadeia, essa cadeia aqui ela é ramificada. Então eu tenho duas substâncias cuja cadeia é diferente, uma é normal e a outra é ramificada, certo? Porém, elas apresentam a mesma fórmula molecular. Então, por exemplo, essa cadeia aqui é normal, essa cadeia aqui é ramificada.
né? Possui essa ramificação aqui. Então a estrutura dela é diferente. O nome é diferente, ó, butano. E aqui é 2-metilpropano. Porém, eles têm a mesma fórmula molecular. Aqui eu tenho 4 carbono. 4 carbono. Aqui eu também tenho 4 carbono. 4. Aqui eu tenho 3 mais 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 hidrogênio. E aqui eu também tenho 10 hidrogênio. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, propriedade química diferente, cadeia diferente, estrutura diferente, mas possui a mesma forma molecular. Então, eles chamam isso aí de isomeria de cadeia. Tá certo? Eu posso encontrar também isomeria de cadeia, ela sendo aberta ou fechada. Aqui foi normal ou ramificada. Mas você pode ver exemplo de cadeia aberta ou fechada e ter também a mesma forma molecular. Isomeria de posição. Então, cadeia já foi, né? Agora é posição. O que é isomeria de posição? Isomeria de posição é a mudança de uma insaturação ou de um grupo funcional. Pode ser uma hidroxila, pode ser uma carbonila, né? Pode ser um grupo carboxilato, né? Ok? Então, olhou para a substância. Opa, é igual, né? Parecido. Olha o nome, penteno 2. Penteno 2 por quê? Porque a insaturação está no carbono 2. Quando eu olho para o outro, penteno 1. Por quê? Porque a insaturação está no carbono 1. Então, teve uma mudança de posição. Essa insaturação veio para o primeiro carbono. Então, essa mudança de insaturação faz com que a substância tenha propriedades químicas diferentes, até o ponto de ebulição muda, né? E se a substância é diferente, sua estrutura é diferente, a posição da sua insaturação é diferente, mas tem a mesma forma molecular, então eu chamo isso aí de isomeria de posição. Tá? O que é isomeria de posição? É a mudança na insaturação ou em grupos funcionais. Tá ok? Beleza, mas tem uma coisa no vestibular que pode te enganar, que é o que a gente chama de metameria. O que é metameria? É a mudança de posição de um oxigênio ou de um enxofre, de heteroátomos. Né? Se a substância tiver oxigênio, a gente chama de éter. Se a substância tiver enxofre, a gente chama de tioéter. Né? É um grupo funcional chamado tioéter. Sulfônicos, grupos sulfônicos. Então, é muito comum você errar lá na hora e dizer que isso aqui é isomeria de posição. Então, fique atento. Isso aí não é isomeria de posição, isso aí é metameria. Ou seja, teve mudança do oxigênio, de posição do oxigênio dentro da estrutura da molécula, né, da fórmula estrutural, não é isomeria de posição, é uma metameria, que só ocorre entre oxigênio e enxofre. Tá? Às vezes o fósforo também aparece, mas muito raramente. Então, por exemplo, aqui eu tenho metoxipropano, essa substância. E aqui eu tenho etoxetano ou dietiléter. Ou seja, a mudança de posição faz com que haja uma mudança na propriedade química, mas a fórmula molecular é a mesma. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 carbono, C4, 1, 2, 3, 4. Hidrogênio, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 mais 5, 10. Então eu tenho 10. E depois eu tenho o oxigênio, apenas um oxigênio. Tá certinho? Então que fiquemos atentos, tá? Na próxima aula nós vamos ver a isomeria de tautomeria e a de função, que é mais extensa, tá certo? Eu vou estar colocando a continuação do vídeo 2. Então hoje nós vimos o conceito de isomeria, exemplos, isomeria de cadeia, de posição e metameria, porque é muito fácil você errar posição e metameria. Anote no caderno, do jeitinho que está aqui, bacaninha, certinho? Que na próxima aula a gente vai continuar com isomeria de função e isomeria de tautomeria. Quando terminar, vou passar aí uma atividade valendo ponto. Tá ok? Valeu, galera. Ixi, não quer travar.